O Matheus é daqueles que tem a vida corrida. Trabalha durante o dia e estuda à noite. Quando acorda é aquela correria e o jeito é levar o que tem na geladeira para almoçar. Como ele trabalha 6 horas seguidas, quando chega a hora do almoço e não dá tempo de levar nada, a opção é comer aquela marmitex. Às vezes sim, eu levo comida preparada, preparar algo simples, rico em carboidratos, alguma coisa com batatas, carne vermelha ou então frango. Mas na maioria das vezes acontece de comer lá mesmo, por conta do horário, da falta de tempo e também comer PFs, comidas já prontas na marmita, assim, é o que geralmente acontece. Esse aqui é o prato que o estudante geralmente faz para levar. Esse é o prato que eu levo, geralmente ele é sempre carregado de bastante macarrão e baião de dois, né? A gente tem, minha família é nordestina, então a gente tem o costume sempre de fazer baião de dois, carne de charque, ou então aqui em casa mesmo a gente come muito carne branca. Então o que faz parte das minhas refeições diárias é o que está nesse prato aqui. Nós convidamos uma nutricionista para avaliar como o Matheus se alimenta e dar dicas de como ter uma refeição de qualidade. Então, tem um excesso de carboidrato, né? Nós podemos ver que ele colocou arroz com feijão, baião de dois, o macarrão, uma essência de salada, né? E uma proteína. Então, assim, a quantidade de proteína está adequada, a gente só está extrapolando a quantidade de carboidrato. Então, seria o ideal a gente colocar ou arroz ou o macarrão. Então, essas duas opções ficou em excesso o carboidrato. E aí seria o ideal a gente colocar 1/4, no máximo, de carboidrato. E mais salada. E mais salada, metade do prato de salada. Aqui nem tem uma porção de salada que a gente fala, né? Sobre o prato do Matheus, a nutricionista diz que falta mais colorido na refeição dele. Então ele precisava ter mais verduras, ele coloca o arroz, coloca o feijão, coloca a carne e coloca também essas opções de salada, porque aí vai aumentar a quantidade de vitaminas e minerais que vai ajudar no metabolismo dele e aí vai deixar ele com menos sono logo depois das refeições. Porque o organismo dele vai estar funcionando melhor. Sobre as hortaliças, a Ana Júlia apresenta algumas opções. A gente tem as tradicionais, né? Alface, tomate, a gente tem a cenoura, que ele é fácil de levar, ela não estraga tão fácil. A beterraba, que ele ainda tem a opção de levar ela crua ou cozida. Abobrinha, abóbora mesmo, cabutiá, abóbora moranga. Então, ele pode ter essas variedades, que é da região também. O estudante disse que gosta muito de carboidratos, principalmente arroz e macarrão. Mesmo muito saborosos, tem como mudar um pouco. Entra a batata inglesa, a batata barô, a batata doce, entre essas opções. O inhame, o cará, eles todos são substitutos. Já sobre as proteínas, conhecidas principalmente pelas carnes, dá para diversificar também. A proteína, a gente tem a proteína animal, que aí entra a carne branca, a carne vermelha, carne de porco, né, carne de vaca, os frangos, peixe. E aí a gente tem a proteína vegetal, que entra o feijão, as leguminosas, que é o grão de bico também. Aí temos essas opções. E o ovo, né? A Ana Júlia dá a dica de como deve ser um prato adequado. A gente pode dividir o prato em 4 partes, né? A gente faz metade do prato, a gente coloca essas saladas, essas hortaliças e os vegetais. Aí 1/4 do prato a gente pode colocar de carboidrato. E aí o outro 1/4 a gente coloca de proteína, tanto animal quanto vegetal. Seria um prato bastante equilibrado. Para o porte físico dele também está bem adequado. Depois das dicas da nutricionista, agora o Matheus tem opções na hora de diversificar os alimentos que vai levar na marmita. E claro, de forma consciente. Vou pensar 2 vezes antes de encher o prato de macarrão. Vou pensar bem nos nutrientes e tentar ter uma alimentação mais regrada, uma alimentação mais saudável.